Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 30 até o 34. E aqui nós estamos diante de uma questão que nós sacerdotes, os bispos, aqueles que estão à frente na igreja, os líderes, que nós precisamos perceber e que é de suma importância para cada um de nós, que é o cuidado que nós devemos ter para não cairmos no ativismo. Geralmente os bispos, quando eles fazem os retiros para os sacerdotes ou pregadores de retiro, sempre fazem essa recomendação. É preciso rezar. Não se pode deixar de rezar. Recentemente uma pessoa estava me falando que um bispo chegou lá numa diocese, um bispo novo, e ele estava dizendo isso para os padres. Vocês precisam rezar. Esse rezar é também um motivo para um descanso. O ativismo mata o sacerdote. Ele mata o sacerdote no corpo e mata o sacerdote na alma. No corpo, como? Porque trabalha, faz coisa, e chega um momento que o corpo não suporta. E como é que mata a alma? Porque sem vida de oração, como é que nós vamos sobreviver? O ativismo é um trabalho para Deus sem Deus. Na verdade é isso. Porque as pessoas pensam em fazer, e elas não têm tempo para estar com Deus, para conversar com Deus. E aí fazem, e se voltam e se viram meros administradores das suas paróquias, no caso os sacerdotes, e também aqueles outros líderes que já sabem que fazem muita coisa, mas não tem tempo para parar. Uma vez eu conversava com um sacerdote, que ele veio me pedir uma orientação, e ele estava ali nas coisas, nas atividades da igreja dele e tudo. Aí teve um momento que eu perguntei para ele: padre, o senhor tem rezado? Ele disse: eu rezo com o povo, eu rezo o texto e tal, e assim por diante. Eu disse: olha, isso aqui se chama apostolado da oração. O Senhor está no apostolado rezando com o povo, rezando, levando as pessoas a rezar. Mas o Senhor precisa ter o seu tempo para rezar. Porque se você não tiver tempo para estar com o Senhor, o que vai ser da tua vida? Por isso que hoje nós encontramos tantos sacerdotes cansados, oprimidos, tantas situações dolorosas acontecendo com os sacerdotes, justamente por causa desse ativismo. E veja que o evangelho de hoje começa dizendo assim: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. O quê? Ontem, no evangelho, Jesus tinha enviado os apóstolos para pregarem. Agora eles voltaram da pregação. E a primeira coisa que Jesus notou é que eles precisavam do descanso.
Diante daquele ativismo que eles estavam, Jesus disse, agora vamos nos retirar. E retirar, eles foram se retirar quem? Com quem? Com Jesus. Apesar do povo estar atrás, Jesus recomendou que eles tirassem um tempo. Era o tempo, era o momento. E quero dizer, meus irmãos, no dia do descanso do sacerdote, é o dia do descanso do sacerdote. Trabalho não vai faltar, mas no dia do descanso, o sacerdote precisa desse momento. É por isso que tem o retiro anual, que nós sacerdotes fazemos. Aqui eu falo, estou falando sacerdote, mas aqui inclui também os religiosos, os missionários. O retiro anual. E durante a semana, depois de uma atividade que não é fácil, imagina, no final de semana o sacerdote, ele não tem tempo quase para nada em relação à oração. Celebra a missa, claro, a missa é a oração, mas uma coisa é ele celebrar a missa, outra coisa é ele ter o tempo para estar com Deus. Então, é missa, é batizado, é casamento, é atendimento, vai na casa de uma pessoa que está doente, alguém que morreu, aí vem as exéquias que é feito. Meus irmãos, só sendo sacerdote para saber como é que é. Eu me recordo agora que um dia eu fui em São José dos Campos, eu fui para um encontro e tinha um dos meninos, que hoje já é casado, né? O nome dele é Mateus, ele é filho do Pedro Roberto e da Gleiciane. E ele ali, no tempo da criança, ele queria ser padre, ele dizia que queria ser padre. E nesse encontro, quando eu fui, ele viu como eu estava. Fazia uma coisa, fazia outra, pregava, atendia. Aí ele disse assim, né? Que ele não ia dar conta daquilo ali, não. Se ele fosse padre, ele não ia dar conta. Coisa de criança. Mas hoje ele já é casado, já tem bem casado, já tem os filhos e tudo mais. Mas para dizer que essa atividade sem cessar é muita coisa. 24 horas, o sacerdote não para, ele anda na rua, alguém chama. Ele está num lugar, outra pessoa chama. Mas nós sacerdotes precisamos dar essa parada. Apesar de aqui no Evangelho vocês viram, Jesus se retirou, o povo foi atrás. Então o que foi que Jesus fez? Ele foi atender o povo, porque ele ficou com compaixão do povo. Mas aqui não mostra que os apóstolos estavam com ele. Não, os apóstolos se retiraram mesmo. É preciso se retirar. Rezemos, meus irmãos, para que nós, sacerdotes, aqueles que estão na vida aí de levar o Evangelho, nós não entremos no ativismo. Nós não podemos cair no pecado de falar de Deus e não ter tempo para estar com Ele, para falar com Ele. E, ao mesmo tempo, esse lazer que é tão importante para a nossa vida. E aqui vai minha recomendação. Você, sacerdote, está nesse ativismo, cuidado. Não entre naquele espírito de salvador da pátria. Você está entendendo o sentido de salvador da pátria? Jesus já nos redimiu, já nos salvou. Nós devemos cumprir nossa missão, sim, mas é preciso ter o equilíbrio. É preciso ter um momento de oração, é preciso ter um momento de lazer, para que o Evangelho seja levado com qualidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.